Olá, tudo bem? Meus queridos alunos e amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Lei Orgânica do Ministério Público. Aqui nós vamos tratar de toda a estrutura do Ministério Público do ponto de vista nacional. Como é que é a carreira, como é que são os Ministérios Públicos, de modo geral, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e a Lei Orgânica do Ministério Público da União, dos Estados e da União. Você já me conhece, meu nome é Clever Vasconcelos, eu sou promotor de justiça, professor de Lei Orgânica do Ministério Público e é uma honra estar aqui com você no Damásio. Uma honra por vários significados e um dos principais é por ter sido aluno desta instituição. Eu ingressei no Ministério Público também graças ao Damásio Educacional e hoje estou aqui para compartilhar com você essa experiência e, primeiro de tudo, dizer que é possível, não é? É muito difícil ingressar no Ministério Público, é muito difícil passar em qualquer concurso público. Mas agora, se você esmorecer, se você ficar triste, se você pensar em desistir e desistir, você não vai chegar ao seu objetivo, à sua aprovação. E aí o aluno me fala, Clever, quando você era aluno aqui, você não pensou em desistir? Posso confessar uma coisa? Pensei em desistir todos os dias. Ah, é? Só que com um detalhe, eu não desisti. E segui em frente. Foram 3 anos de dedicação, de cursinho, de estudo e de preparo aqui no Damásio para atingir o objetivo. E aqui, nas nossas aulas de Lei Orgânica do Ministério Público, a gente vai resolver o seu problema, como resolver o meu problema na minha época, no sentido da obtenção da sua aprovação. Perfeito? Podem confiar, podem estar certos que o conteúdo será exato aquele que cairá no seu concurso público. Nós pegamos os principais editais dos Ministérios Públicos do Brasil inteiro e fizemos um conglomerado, um arrebanhamento de conteúdo para que você esteja preciso na sua aprovação, no seu estudo, na sua dedicação. Esse é o meu recado inicial para a gente manter a seriedade do nosso estudo. Tá legal, galera? Já colocaram o endereço do meu Twitter aí? Você fica à vontade para mandar alguma mensagem, alguma dúvida, alguma crítica, elogio. Fica à vontade, nós estamos aí expostos e abertos para o pronunciamento do aluno. É uma escola bem democrática aqui, o Damásio, a nossa querida instituição. Perfeito? Vamos lá. Meninos, antes de mais nada, Ministério Público. Esse Ministério Público, ele é poder? Ele é instituição? Aonde está alocado o Ministério Público no cenário constitucional brasileiro? Bom, antes de mais nada, é preciso dizer o seguinte, que esse tal de Ministério Público, que a gente vai conceituar já, dentro da história republicana brasileira, né, eu pergunto, na Constituição Republicana de 1891. Na Constituição Republicana de 1891. O que aquela Constituição dizia a respeito do Ministério Público? Era poder? Era instituição? Bom, aquela Constituição, ela não mencionava nada sobre o Ministério Público, mas ela dizia que um dos membros do Supremo Tribunal Federal, seria designado Procurador-Geral da República. Aí você fica falando, mas espera um pouquinho, Poder Judiciário misturado com o Ministério Público? É isso mesmo. A Constituição Republicana de 1891 tratava o Ministério Público como parte integrante do Poder Judiciário. E dizia a Constituição, que um dos seus membros, do Supremo, seria o órgão acusador, o Procurador-Geral da República, no Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Essa é a Constituição de 1891. E aí, passou-se o tempo, como é que se deu o cenário constitucional de Ministério Público? Eu tenho aqui anotado que a Constituição de 1934, ela tipificou o Ministério Público como órgão de colaboração,
cooperação das entidades governamentais. Só. Ou seja, não deu total independência ao Ministério Público, porque ele também integrava de uma certa forma aí essa estrutura do poder judiciário daquela época. Perfeito? Olha, passou-se o tempo e veio a Constituição de 1937. Estávamos no Estado Novo já. E no Estado Novo, você sabe, era um golpe de Estado que Getúlio Vargas deu nele próprio para se perpetuar no poder. Né? E aí, em 1937, a Constituição se calou sobre o Ministério Público. Não queria um Ministério Público ativo, independente. Por quê? Porque nós estávamos no Estado ditatorial getuliano de 1937. Passou-se o tempo e veio a Constituição de 46. A Constituição de 1946 foi ótima. É a denominada Constituição Democrática. Aquela Constituição, ela reservou um título especial ao Ministério Público. Denominando aquele órgão, Ministério Público, como entidade autônoma, independente. Ora, pela primeira vez no cenário republicano democrático, nós tivemos aí, no pós-guerra, um Ministério Público autônomo e independente, despegado da ideia de poder judiciário, despegado da ideia de poder executivo. Perfeito? Em 1967, por sua vez, já no estado ditatorial também militar da década de 60, nós tivemos o Ministério Público na Constituição de 67. E, infelizmente, mais uma vez, retirou-se a autonomia desse Ministério Público e o categorizou como membro do Poder Judiciário. Lá como tinha na Constituição Republicana. Então, a Constituição de 67 o categorizou como membro, órgão do Poder Judiciário. E aí nós chegamos em 88. Em 1988. E esse é o objeto do nosso estudo. Em 1988, o Ministério Público foi denominado como instituição independente. E aí nós vamos conceituar Ministério Público com você aqui na sala de aula. Vamos lá? Então, vamos lá, meninos. Vamos conversar aqui sobre conceito de Ministério Público. Conceito de Ministério Público. E esse conceito, meus amigos, é previsto no artigo 127 da Constituição Federal. E diz lá, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional do Estado. Incumbindo-lhe o quê? A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e essa é a novidade, interesses sociais e individuais, indisponíveis,
E aí eu pergunto para você, mas Clever, é poder ou não é? É aquela famosa pergunta. É poder? É poder? Olha, se você for abrir aí o artigo 2º da Constituição Federal, lá diz que os poderes são o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas eu ainda fico na dúvida, é poder ou não é poder? O que já disseram a esse respeito? O Supremo Tribunal Federal, ele categorizou o Ministério Público como extrapoder. Extrapoder. Em várias suas decisões, nós temos a figura do extrapoder. O que é esse extrapoder? Por que nós falamos em extrapoder? Olha, meus amigos, nós falamos em extrapoder, por quê? Porque se você for ver bem, no artigo 2º da Constituição, nós temos a independência e a harmonia entre os três poderes. Mas o Ministério Público não fiscaliza o Judiciário? Como assim fiscaliza o Judiciário? Quem move ações penais contra o presidente da República? Quem toma providências em relação ao bom funcionamento da justiça, no que diz respeito à prestação jurisdicional, promovendo inclusive ações cabíveis para que os cidadãos tenham melhor atendimento na justiça? De certa forma, quem fiscaliza o legislativo, promovendo ações penais contra parlamentares, deputados e senadores? O Ministério Público. O Ministério Público tem até iniciativa de lei. A fase introdutória do processo legislativo, o artigo 61 da Constituição, possibilita que o Procurador-Geral da República também seja autor de projetos de lei. Da mesma forma, o Ministério Público pode promover uma ação civil pública solicitando a tomada de providências em relação a alguma obra pública. Então você percebe que ele fiscaliza os três poderes, mas também o Ministério Público é fiscalizado. Por quem? Pelos três poderes da República. Pelo Judiciário, quando que o Ministério Público é fiscalizado pelo Judiciário? Quando, na sua atividade fim, o juiz de direito na comarca defere ou indefere uma questão que envolve o Ministério Público. Quando o Poder Judiciário, por exemplo, julga um promotor de justiça, um procurador da República, num processo criminal, num processo civil. Quando também o Executivo fiscaliza o Ministério Público. Meus amigos, o critério de nomeação, de condução do Procurador-Geral, seja ele da República, ou seja ele dos Estados-membros, a última palavra em termos de nomeação é de quem? Do Presidente da República ou do Governador do Estado. A gente já vai explicar aqui como é que é o processo de seleção do Procurador-Geral da República e dos Procuradores-Gerais de Justiça. E da mesma forma, o Legislativo. Mas quando, Clever, que o Legislativo vai atuar fiscalizando o Ministério Público? Meus amigos, existe o impeachment do Procurador-Geral da República. E quem julga impeachment, matéria da moda, é o Senado Federal. Portanto, o Senado Federal pode destituir o Procurador-Geral da República. A Assembleia Legislativa do Estado também pode destituir o Procurador-Geral de Justiça. Então você percebe que é extrapoder por esse relacionamento que o Ministério Público tem de fiscalizar e ser fiscalizado nos mesmos moldes de qualquer tipo de poder republicano. Ou seja, ele desempenha
Repito, ele desempenha atividade de poder, mas não o é nomenclaturado na Constituição, no artigo 2º. Perfeito? Então, vamos voltar para a lousa? Olha só, é uma instituição permanente, ótimo, que não pertence a nenhum dos 3 poderes. Ela é essencial à função jurisdicional do Estado. Só que essa atividade jurisdicional fica restrita ao quê? A defesa da ordem jurídica, do regime democrático e principalmente aqui, meus colegas, meus futuros membros do Ministério Público, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Eu quero com você focar aqui nessa palavra interesse social. Interesse social. Porque não é toda a atividade que vai justificar a intervenção do Ministério Público na Justiça, desse extrapoder. Veja bem, olha aqui, olha um grande exemplo. Suponha que uma fábrica de carro, uma montadora de carro, solta no mercado aí carros populares. O carro mais barato do Brasil. E fabrica todos os carros com defeito. Não é dever do Ministério Público, principalmente da área do consumidor, promover algum tipo de ação, ou um termo de ajustamento de conduta, enfim, qualquer tipo de providência, para que os automóveis sejam arrumados? Tem até o recall, aquela possibilidade de rechamada do proprietário do carro? Sim. E o Ministério Público tem esse interesse. O Ministério Público também tem o interesse, por exemplo, de barrar a importação de algum alimento que seria prejudicial à saúde do consumidor. Uma importação de carne, por exemplo, vem uma importação de carne da Inglaterra e essa carne está contaminada com o vírus da vaca louca. O Ministério Público tem que tomar uma providência para evitar que essa carne seja o quê? Consumida pela população. Interesse social. Tudo bem? Agora, suponha que 5 proprietários de Rolls Royce, um dos carros mais caros do mundo, britânico, importem esses automóveis da Inglaterra. E aí, esses 5 proprietários de Rolls Royce verificam que no vidro elétrico há um defeito do automóvel. Tem interesse social do Ministério Público para patrocinar esse interesse do consumidor? Esse é um interesse socialmente relevante? É lógico que não é socialmente relevante. Então, meus caros amigos, eu quero mostrar para você que aqui nessa bolinha vermelha que eu fiz aqui, o interesse deve ser socialmente relevante para que esta instituição o patrocine. Tudo bem? Então, a gente vai, em cada caso, verificar o que é esse interesse socialmente relevante. Tá legal? Ótimo, muito bem, perfeito. Agora, vem aqui, ó. O que a gente vai tratar agora? Agora que você viu o conceito de Ministério Público, eu quero mostrar para você, melhor dizendo, como ele é organizado no Brasil. Vamos lá? Vamos lá. Então agora, a gente vai tratar aqui da organização. Organização do MP. No cenário nacional. Organização do MP no cenário nacional. Meus caros amigos, isso aqui está no artigo 128 da Constituição. 128 da Constituição Federal. E aí, nós temos 2 MPs. 2, o inciso 1 e o inciso 2. Nossa, Clévia, 2? E o princípio da unidade? Calma que eu já chego lá. Nós temos aqui o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Da União e dos Estados.
E dentro do Ministério Público da União, nós temos quem? O MP Federal. Nós temos quem mais? O MP do Trabalho. E depois, nós temos o MP Militar. Esse militar, obviamente, da União. E nós temos o MP do DF e Territórios. Eu sei que nós não temos territórios, mas quem sabe se um dia nós tivermos. Então você percebe, meus amigos, que dentro desse Ministério Público da União, nós temos mais 4 ministérios públicos. Cada um com seu procurador-geral. Isso aqui está no artigo 128 da Constituição Federal. E, por outro lado, nós temos os ministérios públicos dos estados. Os ministérios públicos dos estados. Cada estado possui um ministério público. Clever, e daí? E daí é o seguinte, tem 2 leis. 2 leis. Uma que vai organizar o Ministério Público da União, que é a Lei Complementar 75/93. Ah, está esquentando a aula. 75/93. E uma outra lei que vai organizar os Ministérios Públicos dos estados, que é a Lei Federal, tá? É a lei, não é lei estadual, Lei Federal 8625/93. É uma lei federal ordinária. Ordinária. E aqui nós falamos em lei complementar. Lei complementar federal também. Federal. Então, olha que interessante. Nós temos a organização do MP da União e temos a organização do MP dos estados. Cada organização possui uma lei própria. A Lei Complementar 75/93 e a Lei Federal 8625/93. 2 leis que organizam esses tais ministérios públicos que eu lhes apresento a partir de agora. Tudo bem até aí? Tranquilo? Eu não estou tranquilo, não. Eu não estou. Por quê? Olha só. Vamos pegar o Ministério Público da União? Vou fazer uma perguntinha para você. Olha aqui. Ministério Público da União. Está vendo? MP Federal? Ótimo. Justiça Federal. Justiça do Trabalho. Justiça Militar da União. E Justiça do DF Territórios. Está faltando mais algum poder judiciário aqui? Eu estou achando que está faltando um. Sabe quem está faltando? O Ministério Público Eleitoral. E o MP da Justiça Eleitoral, Clever? Esqueceram dele? Esqueceram do MP eleitoral? Aonde que ele está previsto? Está previsto na Constituição? Não. O Ministério Público Eleitoral, senhores, ele está previsto na Lei Complementar 75/93, que é essa lei aqui, ó. Perfeito? Essa lei aqui. E essa lei, no artigo 72 até o artigo 80, ela organiza o Ministério Público Eleitoral. Ela organiza o Ministério Público Eleitoral. Porque se tem justiça eleitoral e o Ministério Público é função essencial à atividade jurisdicional do Estado, é imprescindível que tenha um Ministério Público para atuar nesse setor. Você não tem a independência das instâncias, a instância administrativa, a instância penal,
a instância civil, a instância trabalhista, ótimo. A instância da justiça militar. E também tem a responsabilidade eleitoral. Nós temos as ações penais eleitorais, as ações civis eleitorais. Quem comanda esse tipo de ação? Quem é o dominus litis dessa ação eleitoral? O Ministério Público Eleitoral. Mesmo porque, senhores, na justiça eleitoral não existe ação penal privada. E não existe ação penal pública movida por representação do ofendido. A pública condicionada à representação. Todas as ações da justiça eleitoral, ações penais, são públicas e incondicionadas. E o Ministério Público Eleitoral tem que estar presente. Senhores, a atividade eleitoral do MP, ela é híbrida. Então eu vou abrir aqui a lousa. Mais uma vez. MP eleitoral possui uma atividade híbrida. Atividade híbrida. Por quê? Porque eu disse para vocês, ficando aí na lousa, que a Lei Complementar 75/93, no artigo 72 até 80, diz que a segunda instância do Ministério Público Eleitoral será exercida pelo Ministério Público Federal, pelos denominados procuradores regionais da República. E a primeira instância do Ministério Público Eleitoral será exercida pelo Ministério Público Eleitoral, será exercida pelo Ministério Público Estadual, pelos denominados promotores de justiça, pelos promotores de justiça. Tá legal? Ótimo. E que fique bem claro, o Ministério Público Eleitoral, ele vai possuir aqui um procurador-geral. Quem é esse procurador-geral? Será um dos membros designados do MP Federal da segunda instância. Perfeito? Então, aqui será o procurador regional eleitoral. O procurador regional eleitoral. Esse procurador regional eleitoral, que vai ser o chefe administrativo do Ministério Público Eleitoral, ele será nomeado, você está anotando? Ele será nomeado pelo Procurador-Geral da República. Eu vou repetir. O Procurador Regional Eleitoral, que virá do MPF, ele será alguns dos procuradores regionais eleitorais daquele estado da federação, será designado Procurador Regional Eleitoral. Tá bom assim? Ótimo. E aí, a gente verifica o quê? A gente verifica, dentro daquela tabela que a gente viu, que existe os Ministérios Públicos da União, delineados no artigo 128 da Constituição, que são esses aqui, mais quem?
mais esse aqui, que não está na Constituição, mas está onde? Na Lei Orgânica do Ministério Público, que trata da União, que é a Lei Complementar a Lei Complementar 75/93. Tá legal? Ótimo! E aí, Clever? Acabou? A organização do MP? É isso aí? Não. Não é isso aí, não. E aí? Tem mais um outro Ministério Público que você vai apontar para a gente estudar? Além desses que estão aí? Sim. Tem um tal de Ministério Público. Se você abrir a Constituição, no artigo 130, tem 2 artigos 130 na Constituição. Tem o 130 e 130A. Se você for verificar nisso aí, nós temos, senhores, aqui o Ministério Público de Contas. Ah, Cleber, você está brincando? Tem esse tal de Ministério Público de Contas. Ele está previsto no artigo 130 da Constituição Federal. E diz lá: aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, aplicam-se as disposições pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Senhores, quem regulamenta esse tal de Ministério Público de Contas é a Lei 8443/92. Essa lei, ela trata da organização do Tribunal de Contas da União. E lá no artigo 80 e 84 dessa norma, nós temos a previsão do MP de Contas. Esse MP de Contas, ele já foi questionado no Supremo Tribunal Federal. Já teve um questionamento da sua existência e da sua possível inconstitucionalidade. Essa lei, ela foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 798-1 do Distrito Federal. O relator dessa ADIM foi o ministro Celso de Mello. E ela foi julgada no dia 19/12/1994. E o Supremo Tribunal Federal disse que é constitucional. É constitucional. Eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de conviver com o ministro Celso de Mello. Já o visitei algumas vezes no Supremo, e ele sempre falou para mim: Clever, nós temos aqui o denominado, palavras dele, hein, gente? O denominado Ministério Público Especial. Já ouvi várias vezes ele utilizar essa expressão, Ministério Público Especial. Então, o Ministério Público Especial é o Ministério Público de Contas. E esse Ministério Público atua aonde? Senhores, vocês sabem, no Tribunal de Contas da União. Mas o Tribunal de Contas não é órgão jurisdicional, Clever, ele é órgão administrativo. Ele é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Como você admite a possibilidade do Ministério Público, que é essencial à função jurisdicional do Estado, atuar em um órgão que não é jurisdicional, que é, um órgão auxiliar do Legislativo no sentido de julgamento de contas. E essas contas podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Senhores,
mas eu tenho que confessar para os senhores também. Esse tal desse artigo 130, ele é contemporâneo ao poder constituinte originário. Ele foi editado não por uma emenda constitucional, ele veio junto com o 128. Então, senhores, o Ministério Público adquiriu uma feição também de atividade correlata à jurisdicional, que é a atividade dos tribunais de contas. Na verdade, lá, este órgão é custos legis, como regra. Custos legis. Ele será ouvido em parecer antecipadamente em todas as decisões de contas. E que poderá, repito, e que poderá provocar o Ministério Público Federal e Estadual quando for conveniente para a tomada de providências. Portanto, é um órgão da fiscalia, como os espanhóis chamam, o fiscal de justiça, né? Como nós somos chamados nos países hispânicos. O promotor é o fiscal da decisão de contas, que, verificando alguma ilegalidade, pode comunicá-la a qualquer outro Ministério Público. Então, como disse o professor Celso de Mello, ministro Celso de Mello, um Tribunal de Contas, OMP especial, que oficia no Tribunal de Contas. Tá legal? Então, sim, agora nós fechamos. Nós fechamos. Você percebeu o seguinte, olha aqui, nessa lousa aqui, por favor. Olha, você percebeu o seguinte, você percebeu que nós temos aqui o Ministério Público da União, o Ministério Público dos Estados, o Ministério Público Eleitoral e o Ministério Público Especial de Contas. Perfeito? E o Ministério Público Especial de Contas. Todos ganhando aquele organograma de Ministério Público. Então nós temos Federal, do Trabalho, Militar, DF Territórios. Depois nós temos o Ministério Público dos Estados. Cada estado com o seu Ministério Público. E por fim, nós temos aí o Ministério Público Eleitoral, criado pela Lei 75/93, e o Ministério Público Especial de Contas, criado pelo artigo 130 da Constituição e regulamentado por essa norma que eu disse para você, que organiza o STU. O STU é ótimo, né? O TCU, o Tribunal de Contas da União. Tá legal? E aí, nós fechamos essa tal de organização do Ministério Público. Agora, veja bem, entre nós aqui, nada impede, senhores, nada impede que cada Ministério Público do Estado, sim, cada Ministério Público das unidades federativas se auto-organize também. Como assim? Nós temos um norte, uma lei que vai regulamentar o Ministério Público dos Estados, que eu disse para vocês que é a Lei 8625/93, não é? Sim. Essa lei, ela vai dar um norte, como é esse tal de Ministério Público do Estado. E aí, cada MP estadual do Paraná, do Rio, do Mato Grosso, de Pernambuco, do Amazonas, poderá se auto-organizar também, por lei estadual, por lei estadual. Então existe a possibilidade também de cada Ministério Público se auto-organizar por uma lei estadual. Então nós temos aqui o quê? Nós temos o quê? Nós temos o MPU, organizado pela Lei Complementar 75/93. E esse MPU compreende o MPF, o MPT, o MPM e o MPDF e territórios. Perfeito? Organizado por essa norma. Subsidiariamente, nós temos aqui o MP eleitoral
e o MP especial, que nós já vimos. Perfeito? Mas nós temos, de outro lado, os MPs dos estados. Esses MPs dos estados, como eu disse para vocês, eles serão organizados pela Lei 8625/93. E cada estado poderá se auto-organizar, por uma lei estadual. Tá? E essa lei deve obedecer o quê? O comando geral dessa. Aqui é um comando geral. E aqui é um comando especial. Um comando especial. Tá legal? Perfeito? Esse é o cenário do Ministério Público no Brasil. No Brasil. Beleza? E ao longo desse curso, a gente vai falar das duas normas. Vamos falar da Lei Orgânica Federal e da Lei Orgânica, da Lei Complementar 75/93, e falaremos também da Lei 8625/93. Tá legal? Ótimo! Vamos separar isso aqui. Isso aqui já foi dado, tá direitinho na sua apostila, na minha apostila também, estudando a matéria. Tá legal? Agora a gente chega no momento principal da nossa aula aqui, que são os princípios institucionais do MP. Que muita gente pensa que é uma coisa, mas não é. E aqui a gente vai colocar direitinho o que é cada um. Vamos lá. Princípios institucionais. Vamos lá? Princípios institucionais do MP. Princípios institucionais. Isso aqui, meus amigos, está no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal. E aqui nós temos 3 princípios institucionais, que todo mundo faz confusão. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Vamos estudar com calma esses 3. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Está preparado? Vamos lá. Estamos quase chegando ao final da nossa primeira aula aqui do curso de Lei Orgânica do Ministério Público, que não envolve só lei orgânica, é a Constituição e a lei orgânica. Atenção. Unidade. Olha para mim aqui. Olha para mim. Ó, unidade. O que é essa unidade? A unidade, o aluno responde, professor, cada promotor de justiça pode falar no processo. Se eu falar no processo que não é meu, eu não tenho atribuição para ele, nós somos promotores do mesmo jeito. Não é isso, não. Não é isso o princípio da unidade. Você não pode falar, não pode escrever, emitir parecer em processo de outro promotor de justiça. Porque isso vai ferir a independência funcional dele. Ele tem uma atribuição fixada por um ato do procurador-geral. E ele só pode falar naqueles processos. Eu não posso pegar o processo do meu vizinho e pegar e falar, escrever. Não posso isso. Só se eu tiver uma designação e se aquele promotor de justiça concordar com isso. Porque ele é independente na sua função e não pode ter mecanismos externos invadindo a sua área de atuação. Agora, o princípio da unidade, ele tem uma conotação. Você está me escutando?
Eu vou repetir. Ele tem uma conotação administrativa. Conotação administrativa. Como assim? Ora, cada Ministério Público... E quantos ministérios públicos nós temos no Brasil? Vários. Eu não acabei de mostrar para vocês? O federal, o do trabalho, o militar da União, o do DF Territórios. Cada estado tem um Ministério Público. Cada estado tem um Ministério Público Eleitoral. Nós temos o Ministério Público do Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Especial. Nada impedindo que cada estado tenha o seu Ministério Público de Contas, porque cada estado tem um TCE, um Tribunal de Contas Estadual. Então nós temos vários ministérios públicos por aí afora. E cada um deles é administrado pelo procurador-geral. Pelo seu procurador-geral. Pelo seu procurador-geral. Tem o Procurador-Geral da República, que administra o MPF. O Procurador-Geral do Trabalho, o MPT. O Procurador-Geral Militar, o MPM. O Procurador-Geral de Justiça do DF Territórios. E mais cada um Procurador-Geral dos MPs dos estados. E digo mais um Procurador-Geral eleitoral de cada estado. E mais o Procurador-Geral do TCU e dos Ministérios Públicos Especiais dos estados. Nossa, Cléver, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso é o seguinte, que cada Ministério Público no plano administrativo possui a sua autogestão administrativa. Ele é o chefe da instituição, chefe administrativo. Então, o princípio da unidade, e eu vou colocar aqui, essa unidade é uma unidade com vistas à autodeterminação administrativa. Eu vou colocar em letras de forma, para ficar mais fácil. Aqui nós temos uma autodeterminação administrativa. O próprio, senhores, o próprio artigo 43 da Lei 8625/93, a lei que fala dos MPs estaduais, fala no seu inciso 14, que cada membro do Ministério Público deve acatar no plano administrativo as decisões da administração superior. Da administração superior do MP. Então, senhores, nós temos aqui, no princípio da unidade, que cada órgão tem uma responsabilidade única. Uma responsabilidade única administrativa. E essa responsabilidade única deve ser conduzida pelo Procurador-Geral, que vai criar promotorias especializadas, que vai criar atividades independentes, cada estado, cada MP, com sua prioridade, com sua especialidade. O organograma interno de cada Ministério Público é decidido pelo Procurador-Geral e pela administração superior, que deve ser acatada pelos promotores. Tá legal? Então nós encerramos aqui o princípio da unidade. Na próxima aula, na segunda aula, a gente volta com os outros dois, com as outras duas, os dois princípios institucionais. A indivisibilidade e a independência funcional. Até lá.